Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha comigo a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. As últimas negociações na reta final das reformas trabalhista e previdenciária aqui na Câmara dos Deputados e também os depoimentos, os números da Operação Lava Jato. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, essa semana a gente entra aí na reta final para as reformas da Previdência e Trabalhista e as negociações sobre isso estão a todo vapor em Brasília. Quem acompanha uma reunião hoje lá no Palácio do Planalto é Pedro Henrique Moreira, que está lá acompanhando essa negociação sobre reforma trabalhista com ministros do governo. Não é isso, Pedro? Olá, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos, é isso mesmo. É importante lembrar, né, Mariana, que hoje mais cedo, quando estava chegando para o almoço aí com o presidente da Espanha, que está em visita ao Brasil, o presidente Michel Temer disse que iria pedir aos ministros empenho na aprovação das reformas. E isso deve estar sendo feito nesse instante, já dura quase 2 horas, uma reunião com o presidente Michel Temer e mais 15 ministros do governo dele, ministros aí de 9 partidos diferentes. E estão aqui os principais ministros do governo, ministros da Fazenda, do Planejamento, Saúde, Educação, Agricultura e provavelmente, então, Michel Temer a gente não conseguiu contato com ninguém que está na reunião ainda, a reunião ocorre a portas fechadas, mas provavelmente ele está tratando, sim, do empenho dos ministros para que os ministros atuem no convencimento das bases, né, das bancadas dos partidos deles no Congresso Nacional na votação das reformas. A gente lembra que na semana passada o governo sofreu uma derrota, né, na votação daquele pedido de urgência para a reforma trabalhista, que depois acabou sendo votado de novo e aprovado, mas naquela ocasião muitos deputados de partidos que ocupam ministérios votaram contra o governo. Então essa reunião deve ter relação com essas votações da semana passada e preparando também as bancadas para as votações que começam a ocorrer nessa semana. Mariana. Obrigada, Pedro Henrique. Pois é, o governo mobilizando aí seus ministros para atuar junto aos parlamentares aqui e essas negociações também devem movimentar a semana aqui na Câmara dos Deputados. Esses textos foram discutidos longamente aí ao longo dos últimos meses e agora a gente está chegando na reta final deles. Quem vai acompanhar esses temas essa semana aqui na Câmara é Lucas Por Deus Leon, repórter da Rádio Nacional, que está comigo já aqui ao meu lado agora, não é, Lucas? E vai falar para a gente um pouco mais sobre a expectativa em torno desses assuntos aí para essa semana. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. O objetivo do governo é votar ainda nesta semana a reforma trabalhista. E para isso, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, antecipou para esta segunda-feira o início dos trabalhos legislativos. Isso porque geralmente as sessões de votações do plenário só ocorrem de terça-feira a quinta-feira, mas Rodrigo Maia convocou para hoje uma sessão para discutir uma medida provisória que amplia, que prorroga a concessão de rodovias, ferrovias e aeroportos. Isso porque essa medida provisória está trancando a pauta de votações da Câmara. Se ela não for analisada, outros projetos não podem ser analisados. Por isso que essa sessão é convocada para esta segunda-feira. Mas o próprio Rodrigo Maia já avisou que acha que não dá quórum nesta noite, mas que isso não seria um problema, porque a partir de manhã, terça-feira de manhã, a casa estaria cheia, já que essa sessão foi convocada para a segunda noite, e com a casa cheia, eles poderiam começar a discussão da medida provisória, votar os destaques do projeto de recuperação fiscal dos estados que ficou pendente da semana passada, que é aquele projeto que prevê socorrer estados superendividados e, segundo o cronograma do presidente da Câmara, na quarta-feira ele já colocaria a reforma trabalhista no plenário. Amanhã a reforma trabalhista deve ser votada na comissão especial. Por outro lado, a oposição, que eu conversei aqui hoje com o deputado líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, eles disseram que a oposição promete obstruir todos os trabalhos para evitar a votação da reforma trabalhista. Eles entraram também com um mandado de segurança hoje no Supremo Tribunal Federal, questionando aquela votação da urgência da semana passada, que permite, né, que a reforma trabalhista seja votada ainda nesta semana. E o líder do governo, o Aguinaldo Ribeiro, também comentou esses pedidos de mandado de segurança no Supremo e a obstrução aqui, e disse que o governo vai tranquilamente tentar vencer todos esses obstáculos postos
pela oposição, Mariana. Portanto, reforma trabalhista, recuperação fiscal dos estados e a discussão da reforma da Previdência na comissão, começando nesta semana. Semana que começa animada, né, Lucas? Obrigada, viu? E olha, no bojo dessa discussão aí, dessas reformas, especialmente da reforma da Previdência, esta semana também é aguardada a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, que vai começar a funcionar no Senado. A gente informou aqui no fim da semana passada que os partidos tinham feito as indicações dos nomes que vão compor essa comissão. Então, agora é esperado que ela seja instalada a qualquer momento, provavelmente já amanhã. A CPI da Previdência deve começar a funcionar no Senado. Essa CPI vai investigar aí as suspeitas de fraude e de sonegações de grandes empresas à Previdência Social e também vai analisar os números do rombo da Previdência para saber se eles conferem com a realidade, se eles justificam a reforma, enfim. A ideia é mobilizar aí uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Previdência Social. Outro assunto que está na pauta do Senado também, que deve provocar grande movimentação essa semana, é a expectativa de que finalmente seja votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado aquele projeto sobre abuso de autoridade, que é bastante polêmico. É um projeto aí que fez com que membros do Ministério Público e do Judiciário também se mobilizassem sobre esse assunto. Eles questionam o texto do senador Roberto Requião, que é o relator dessa matéria. Eles questionam esse texto, acham que ele pode ser aí um revide contra a Operação Lava Jato. Então, esse assunto também deve gerar polêmica no Senado esta semana. Mas eu vou até a redação da Agência Brasil agora para dar boa noite a Carolina Pimentel, que vai trazer para a gente informações sobre um decreto que saiu hoje no Diário Oficial da União, que trata de cotas para deficientes públicos em universidades federais. É isso, né, Carol? Isso mesmo, Mariana. A partir de agora, as universidades federais e os institutos federais de ensino técnico, eles deverão reservar parte das vagas que são destinadas às cotas de estudo, escolas públicas, a alunos com deficiência. Essa reserva ela deve ter como base a proporção de pessoas com deficiência na unidade federativa onde está instalada a instituição de ensino. Atualmente, as instituições federais elas já devem reservar, elas já reservam pelo menos metade das vagas para estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Essa lei é de 2012 e essa lei já estabelecia também a reserva de vagas a estudantes pretos, pardos e indígenas. Agora, com esse novo decreto, foi incluída também a reserva para alunos com deficiência. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, me alertaram aqui que eu disse deficientes públicos ao chamar a Carol. Então, claro, vou fazer essa correção. Deficientes físicos, foi isso que eu quis dizer. Bom, vamos até o estúdio da Rádio Nacional agora conversar com Jéssica Gonçalves, que vai trazer para a gente as informações sobre um encontro do presidente Michel Temer hoje com o chefe de governo da Espanha. É isso, Jéssica? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite a você e a todos. É isso mesmo, durante visita do presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, o presidente Michel Temer aproveitou para tratar das reformas trabalhista e previdenciária. Segundo Temer, o país europeu também realizou reformas em momento de crise econômica, mesmo sob protestos. E hoje, de acordo com Temer, o líder espanhol é reconhecido pelas mudanças. Vamos ouvir o que ele disse. E o presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas evidentemente no combate ao desemprego. Ou seja, hoje o senhor presidente de governo é aplaudido por todos os espanhóis, tendo em vista as reformas que empreendeu ao longo do tempo.
Os líderes dos dois países também comentaram a situação da Venezuela. Segundo Rajoy, a realidade do país latino-americano preocupa o Brasil e a Espanha e exige uma solução pactuada. E diz que a situação vai se resolver quando for restabelecida a democracia e devolvida a palavra ao povo venezuelano. Durante o encontro, Temer e Rajoy assinaram acordos de cooperação bilateral. Os documentos tratam de questões como investimentos, transportes, agricultura, meio ambiente, educação, turismo e segurança pública. Os líderes dos dois países também conversaram sobre o avanço nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Mariana, voltamos com você. Obrigada, Jéssica Gonçalves, que volta com a gente depois mais tarde também. Olha, um pedido de vistas do Procurador-Geral, Rodrigo Janot, do Procurador-Geral da República, sobre uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público pode adiar aí uma votação que podia afetar a Operação Lava Jato. Esses detalhes, quem vai contar pra gente é Carolina Pimentel, novamente lá da Agência Brasil. Bem, Mariana, como você adiantou, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, ele adiou a votação de uma resolução que pode acabar afetando os trabalhos da Operação Lava Jato. Agora, essa votação foi adiada depois que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou um pedido de vista, que é mais tempo para analisar o caso. Essa proposta que está sendo discutida é de autoria da Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E a resolução, ela propõe o seguinte: limitar em 10% aí o percentual de procuradores da República que podem ser cedidos de uma unidade para outra do Ministério Público Federal. A proposta também pretende limitar em 4 anos esse período de cessão. Se essa proposta for aprovada na sua versão original, ela pode ter um efeito sobre a força-tarefa da Lava Jato montada em Curitiba e também na força-tarefa aqui em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, que trata principalmente dos casos envolvendo parlamentares e ministros. Isso porque, nesses dois locais, a maior parte dos procuradores que trabalham na Lava Jato veio de outros estados. Em Curitiba, por exemplo, se essa resolução for aprovada, as investigações tiveram início em 2014, então os procuradores que estão trabalhando desde o início da operação, eles teriam que deixar os casos em que estão trabalhando e retornar aos seus estados de origem já no próximo ano. Durante essa sessão, o procurador Rodrigo Janot, ele se disse perplexo que o Conselho estivesse discutindo um tema com o potencial de afetar a Lava Jato, que é uma operação que necessita de um grande número de procuradores especializados. Agora, com esse adiamento, essa resolução deve voltar a ser debatida no Conselho do Ministério Público daqui a 2 semanas. Mariana. Obrigada, Carolina. E olha, a gente lembra que hoje é dia de segunda opinião aqui na TV Brasil e é dia também de conversa com Rosiane Kennedy. Hoje ela vai falar com o Lucas Valença. Talvez esse nome não te diga muita coisa assim de cara, mas talvez você reconheça melhor se eu disser que ele ficou conhecido como o hipster da Federal. Vamos conferir um pouquinho do que vai rolar hoje no Conversa com Rosiane Kennedy. Há 6 meses, Lucas Valença ficou conhecido como hipster da Federal, ao participar da operação de prisão do ex-deputado Eduardo Cunha no dia 19 de outubro de 2016. Em tempos de grande exposição na internet, foi alçado à fama instantânea nas redes sociais. Agora, sem holofotes e sem tanto assédio, ele analisa com clareza os acontecimentos que tiveram repercussão em sua vida. Graças a Deus, eu acho que essa exposição toda, a questão do assédio, isso acho que não mudou minha cabeça. Eu continuo seguindo os meus princípios, os meus valores e tentando manter a minha humildade e fazendo o meu trabalho, o que tiver que fazer. No próximo bloco, nós vamos falar de Lava Jato e dos depoimentos acerca daquele processo contra a chapa Dilma Temer. É daqui a pouquinho, eu já volto. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, você conferiu com a gente aqui as negociações da reta final aí das reformas da Previdência e Trabalhista. E agora nós vamos falar com Carolina Pimentel novamente lá na Agência Brasil sobre números da Operação Lava Jato e o montante de recursos que foram doados a campanhas eleitorais de 2014. Não é isso, Carol?
Mariana, os executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht, eles afirmaram em depoimentos de delação premiada da Operação Lava Jato que a empresa repassou 37 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha presidencial de 2014. Esse levantamento foi feito pela nossa reportagem, a reportagem da Agência Brasil, a partir dos depoimentos de 5 delatores, entre eles, um deles do ex-presidente da construtora Marcelo Odebrecht. Bem, de acordo com os delatores, a campanha eleitoral do PT recebeu 24 milhões de reais, a do PSDB 7 milhões de reais e a do PSC 6 milhões de reais em Caixa 2. Eles contam também que parte das doações irregulares era feita em espécie e repassada em mochilas durante encontros entre mediadores da construtora e dos partidos. Em um dos depoimentos, Marcelo Odebrecht diz que como havia um limite para a construtora doar para os partidos oficialmente, a construtora sempre recorria ao Caixa 2 para conseguir repassar todo o valor que foi acertado previamente com os partidos. A nossa reportagem procurou os partidos citados. A assessoria de Dilma Rousseff do PT disse que a então candidata nunca autorizou a arrecadação de recursos por meio de Caixa 2 para suas campanhas presidenciais. A assessoria do senador Aécio Neve, que disputou pelo PSDB, diz que o então candidato pediu apoio para as campanhas de diversos candidatos na condição de dirigente partidário, sempre na forma da lei. Já pastor Everaldo, candidato pelo PSC em 2014, declarou que não recebeu recursos ilícitos e não autorizou que ninguém falasse em seu nome. Agora, a gente vê também que os inquéritos abertos pelo ministro Edson Fachin do STF, a maioria trata de Caixa 2, a investigação é sobre Caixa 2. Mas quem fez esse levantamento foi a Rádio Nacional e quem tem mais detalhes é a Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Oi, Carolina, boa noite. É isso mesmo, 71% desses inquéritos que foram abertos pelo ministro Edson Fachin tratam de acusações de pagamento de Caixa 2, que são aqueles recursos pagos a partidos e políticos a pretexto de campanhas eleitorais, mas que não são contabilizados pela Justiça. Nesse levantamento, a reportagem da Rádio Nacional apurou o seguinte: em parte dos inquéritos que tratam de Caixa 2, os delatores disseram que os recursos estavam de alguma forma ligados a uma contrapartida, como futuros contratos e licitações com o poder público, principalmente obras de saneamento básico. Além das investigações sobre Caixa 2, 22% dos inquéritos abertos tratam de pagamentos que não eram associados às campanhas, mas diretamente a contratos e licitações, por exemplo, as obras de hidrelétricas no Rio Madeira, na região amazônica. Os 6% restantes são investigações sobre o pagamento de suposta propina para editar medidas que beneficiariam a Odebrecht e aprovar essas medidas no Congresso. Por exemplo, uma medida provisória de 2013 que reduziu o pagamento de impostos do setor químico e trouxe ganhos à empreiteira. Lembrando que os inquéritos abertos no Supremo investigam 108 pessoas, entre elas 8 ministros do governo, 24 senadores, 39 deputados federais e 3 governadores. Mariana, seguimos com você. Obrigada, Jéssica. Olha, a gente vai ter que continuar falando desse assunto envolvendo aí campanhas eleitorais e investigações a respeito de situações que ocorreram em campanhas eleitorais, porque hoje foi a vez do ex-marqueteiro João Santana, sua esposa Mônica Moura, prestarem depoimentos acerca daquele processo sobre a chapa Dilma Temer. E aí quem vai falar com a gente novamente é Carolina Pimentel, porque essa é mais uma das informações que está na Agência Brasil hoje, né, Carol? É sim, Mariana. Como você disse, os publicitários João Santana e Mônica Moura, eles prestaram depoimento ao ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral. O depoimento durou 5 horas e ocorreu no Tribunal Regional Eleitoral em Salvador. Eles falaram como testemunhas na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, chapa que venceu a eleição de 2014. E João Santana e Mônica Moura, eles foram responsáveis pelo marketing da campanha. Mônica Moura foi a primeira a falar
falar, ela depois durante quase 3 horas e o depoimento de João Santana foi em seguida e durou cerca de 2 horas. O casal chegou ao Tribunal Regional acompanhado pelos advogados por volta das 9 da manhã e não falou com a imprensa na saída após os depoimentos. A gente relembra aí um pouco esse caso. As contas da campanha da chapa Dilma Temer foram aprovadas pela Justiça Eleitoral em dezembro de 2014, mas depois foi aberta uma ação de investigação a pedido do PSDB para apurar o eventual abuso de poder político e econômico pela chapa vencedora. A campanha de Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade. A defesa do presidente Michel Temer também sustenta que a campanha eleitoral do PMDB não tem relação com os pagamentos suspeitos. Mariana. Carolina, ainda em destaque na Agência Brasil hoje, a gente tem matéria sobre uma visita que o ministro da Justiça, Osmar Serralho, fez a uma penitenciária aqui em Brasília, né? Isso, Mariana. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, ele fez essa visita e nessa visita ele voltou a falar, a destacar, na verdade, a grande quantidade de presos à espera de julgamento no Brasil. Olha, de acordo com o ministro, 40% dos detentos no país estão presos provisoriamente. Ele fez essas declarações ao visitar as obras da Penitenciária Federal que está sendo construída aqui no Distrito Federal. Vamos ouvir um pouco aí o ministro Osmar Serralho. Hoje nós temos 650 mil presos. Desses 650 mil, em torno de 40% são presos provisórios, o que significa que são presos que ainda não foram julgados. E estatisticamente, desses, tem-se como quase que certo que metade serão absolvidos. Olha, um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que uma pessoa presa provisoriamente fica, em média, 1 ano e 3 dias encarcerado antes de ir a julgamento no Brasil. Nesse evento, o ministro Osmar Serralho, ele defendeu que pessoas que cometeram crimes de menor gravidade, que essas pessoas não sejam presas. Mariana. Carol, eu não vou te deixar embora ainda. Quero aproveitar você aí para falar para a gente sobre um mega assalto que aconteceu no Paraguai. Parece que foi de ontem para hoje de manhã, não sei bem. Você que vai dar os detalhes para a gente sobre esse mega assalto que aconteceu no Paraguai? Foi, Mariana, foi no Paraguai. Um grupo formado por cerca de 50 pessoas assaltou a sede de uma empresa de transportes de valores para roubar cerca de 40 milhões de dólares, o equivalente a 125 milhões de reais. Esse assalto ocorreu no município paraguaio de Ciudad del Este, na tríplice fronteira com o Brasil e a Argentina. O dinheiro estava depositado em um cofre que foi aberto com uso de explosivos e fuzis antiaéreos. A imprensa paraguaia noticiou que o assalto foi liderado por membros da facção criminosa brasileira, primeiro comando da capital, PCC. O roubo se estendeu por mais de 3 horas e ficou registrado em dezenas de gravações amadoras, em que é possível ver um incêndio de veículos e também ouvir o som de tiros e o estrondo das explosões. A polícia paraguaia vinculou o assalto a uma detenção que ocorreu há poucos dias no Paraguai de um dos criminosos mais procurados no Brasil, conhecido como Robertinho, que era o número 2 da estrutura do PCC. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente lembra a você que os detalhes sobre esses assuntos e diversas outras reportagens você confere em www.agenciabrasil.ebc.com.br. A gente continua aí nesse noticiário internacional, porque esse fim de semana foi de eleições na França. E quem vai trazer para a gente os detalhes e as repercussões sobre isso é Aline Moraes. Desta vez, as pesquisas de intenção de voto previram bem o resultado de uma eleição. Na França, o centrista Emmanuel Macron recebeu quase 24% dos votos e irá disputar o segundo turno com a candidata da Frente Nacional de extrema-direita Marine Le Pen, que teve quase 21,5% dos votos. O resultado representa uma guinada no cenário político francês. Pela primeira vez em quase 60 anos, nem socialistas nem republicanos estarão no segundo turno. E esses dois são os partidos mais tradicionais do país. Além disso, a Frente Nacional nunca esteve tão perto de chegar ao poder como agora.
Diante dessa disputa, tanto socialistas quanto republicanos já declararam que vão apoiar Macron na próxima rodada. O presidente francês, François Hollande, disse que irá votar nele para impedir o avanço da extrema-direita. Essa também foi a postura dos derrotados Benoît Hamon e François Fillon. Eles pediram que seus eleitores votem contra a Frente Nacional. Essa eleição francesa é importante porque, entre outras coisas, vai definir o futuro do país na União Europeia. De um lado, nós temos Macron, que defende abertamente a permanência no bloco e mais integração. De outro, temos Le Pen, que fala até em uma versão francesa do Brexit para deixar a União Europeia. Por enquanto, as pesquisas dão vitória clara a Macron no segundo turno, no dia 7 de maio. Lembra que no primeiro bloco eu disse que hoje é dia de segunda opinião? Então a gente tem também Diálogo Brasil, que vai tratar hoje sobre a possibilidade de conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Vamos conferir um pouquinho do que a gente separou para vocês sobre isso. A gente tem uma situação que ela pode e tem um risco de escapar de controle. A China vem falando sobre isso, né, tem uma preocupação especial com a questão o perigo de ter um confronto armado ali na vizinhança dela. Há um risco de um confronto nuclear não ficar restrito à Coreia do Norte, né? Porque aí haveria realmente envolvimento necessariamente da China. Não perca aí Diálogo Brasil hoje à noite aqui na TV Brasil. E olha, uma última notícia, eu vou conversar aqui um pouquinho com o Lucas Por Deus Leon novamente sobre a agenda do Congresso, porque tem também reforma política na agenda dessa semana, né, Lucas? Isso, Mariana, além do debate da reforma da Previdência na comissão e das votações da reforma trabalhista, a comissão da reforma política se reúne nesta semana para retomar os debates e eles podem já votar um primeiro relatório parcial, porque a ideia é votar os relatórios em partes, já que são muitos temas, muitas nuances diferentes, eles pretendem votar isso em parte. E a primeira parte desse relatório seria com relação à democracia direta e convocação de plebiscitos e referendos. Lucas, eu vou ter que te interromper porque a gente precisa encerrar, mas amanhã a gente está aqui de novo com tudo para vocês. Boa noite.